Você acha que conhece o Pacificador só pela série da HBO e pelo filme do Esquadrão Suicida? Acha que ele só é um brutamonte engraçadão, interpretado pelo John Cena? Pois hoje eu vou te mostrar a origem dele nos quadrinhos. Ela é bem mais sombria e complexa do que você imagina. A jornada de Christopher Smith é uma das mais fascinantes e perturbadoras da DC, então fica comigo até o final, porque além de desvendar esse passado, eu vou te indicar as HQs mais importantes para você começar a ler e entender de vez quem é o verdadeiro pacificador. E salve, salve tripulantes! Sejam bem-vindos para mais um vídeo, sejam bem-vindos ao canal. E hoje eu trago para vocês a história, a origem do pacificador, muito além da série. Mas, antes de mais nada, eu te peço para se inscrever aqui no canal, curtir, comentar e compartilhar. Mas, bora! E bora pro vídeo! O pacificador, precisamos voltar no tempo. Mais precisamente para 1966. Em pleno auge da Guerra Fria. Foi nesse cenário da tensão global que a Charlton Comics, uma editora conhecida por seus títulos de guerra e heróis B, decidiu criar um novo tipo de campeão, das mãos do roteirista Joe Dill e do artista Pat Boyott. Nascia Christopher Smith, o Pacificador, na edição 40 da revista Fighting Five. Mas esqueçam o anti-herói que conhecemos hoje. Essa primeira versão era na verdade um diplomata idealista, um homem tão comprometido com a paz que usava um arsenal de armas não letais. Ele era um herói de guerra patriótico, um agente que lutava para impedir conflitos e não para causar mais mortes. Sua missão era literalmente pacificar o mundo, mas sem derramar sangue. Ele era a resposta de Charlton aos heróis da Marvel e da própria DC, um personagem que refletia as complexidades daquela época. A Charlton Comics, embora menor que as gigantes da indústria, tinha uma reputação por criar personagens com um toque de realismo e temas mais maduros, e o Pacificador, com a sua abordagem única à paz, era um exemplo perfeito disso. Ele representava uma faceta da Era de Ouro dos quadrinhos, onde heróis eram frequentemente moldados por eventos geopolíticos e ideias nacionais. Porém, a Charlton Comics, no entanto, não conseguiu lidar com a concorrência, e a DC Comics teve que comprá-la, que foi todo o seu catálogo de heróis no início dos anos 80. Assim, o Pacificador, junto com outros personagens icônicos como o Besouro Azul, o Questão e o Capitão Átomo, foi integrado ao universo DC. E aqui acontece um dos momentos mais históricos das histórias em quadrinhos. O lendário roteirista Alan Moore queria usar esse personagem recém-adquirido em sua nova revolucionária graphic novel. A ideia era desconstruir a imagem do super-herói, porém a DC vetou. Ainda bem. A editora tinha planos para esses heróis, e não queriam que eles fossem estragados ou mortos esquecidos nas histórias de Alan Moore. E a solução? Como é que é? E a solução? A solução para isso foi: criou personagens análogos, inspirados diretamente nos heróis de Charlton. O Questão virou Rorschach, o Besouro Azul inspirou o Coruja, e o Capitão Átomo se tornou o Dr. Manhattan. E o Pacificador? Ele foi a inspiração para o comediante, um personagem brutal e nihilista, que, assim como o Pacificador acreditava que a paz só poderia ser alcançada através da força e da violência, essa conexão com o Watchmen é crucial para entender a evolução do Pacificador, pois a sombra do comediante paira sobre as interpretações mais modernas do personagem, transformando-o de um idealista em um anti-herói perturbado. Com a integração ao universo de si, o Pacificador se tornou um herói diferente, um anti-herói diferente. Ele passou por uma transformação radical. Longe do diplomata idealista que ele era anteriormente, ele se tornou um vigilante violento. Obcecado pela paz a qualquer custo, mesmo que isso significasse matar inocentes. Essa nova persona foi aprofundada na minissérie de 1988, escrita por Paul Kupperberg e desenhada por Todd Smith, onde Christopher Smith é retratado como um homem atormentado por traumas de infância, especialmente a figura opressora de seu pai, um ex-comandante nazi. Sim, você ouviu direito. E essa revelação adiciona camadas de complexibilidade e perturbação à sua psique. Ele passa a acreditar que o espírito do seu pai o assombra e que a única forma de expiar seus pecados é alcançar a paz através de formas de extrema violência. E essa minissérie foi fundamental para moldar o Pacificador.
o personagem que a gente conhece hoje em dia. Alucinações e uma moralidade distorcida, ele se torna um reflexo sombrio do patriotismo cego. Um homem que justifica suas atrocidades em nome de um ideal de paz, que ele mesmo não compreende totalmente. Essa versão tão perturbada que serviu para a adaptação de James Gunn nas telonas. Após a minissérie em 1988, o Pacificador continuou a aparecer esporadicamente no universo DC, geralmente como um personagem secundário em histórias que exploravam temas de patriotismo e violência e saúde mental. Ele fez parte de equipes como a Liga da Justiça Internacional e, mais notavelmente, o Esquadrão Suicida. Sua natureza imprevisível e sua disposição para ir aos extremos o tornaram um membro mais valioso e perigoso para as missões mais sujas do governo. Mas foi James Gunn que Pacificador ganhou um novo nível de reconhecimento, em que o Esquadrão Suicida, no ano de 2021. Gunn conseguiu capturar a essência do personagem, um homem que, apesar de suas convicções extremas e métodos brutais, tem um lado vulnerável e a busca por aceitação. A interpretação de John Cena trouxe um carisma inesperado ao personagem, tornando um favorito dos fãs. A série Pacificador de 2022 aprofundou ainda mais essa dualidade, explorando seu passado traumático, sua relação complexa com seu pai e sua tentativa de encontrar um propósito em um mundo caótico. A série humanizou o personagem sem diminuir sua brutalidade, mostrando que por trás da fachada de paz, a qualquer custo, existe um indivíduo profundamente falho em busca de redenção. A série também introduziu novos elementos e personagens que enriqueceram a mitologia do Pacificador, como o Vigilante e o Economista, criando um universo expandido que ressoa como uma complexidade das suas origens dos quadrinhos. E a gente sabe que essa segunda temporada não tá vindo tão legal, né? Tivemos o primeiro episódio agora, o pessoal não tá gostando tanto, o público está bem dividido. Mas aqui eu vou trazer pra vocês, você que ficou curioso dessa história que é muito melhor nos quadrinhos, vou trazer alguns volumes e algumas HQs que você pode ir lá e buscar e talvez entender um pouco mais desse Pacificador, não só pela visão do James Gunn. Então bora pras HQs! Fighting 5, número 40, 1966. Para conhecer a primeira aparição do Pacificador, o diplomata idealista da Charlton Comics é um pedaço da história dos quadrinhos que mostra como o personagem começou, antes de todas as suas transformações. Peacemaker, minissérie de 1988. Essa é a HQ que realmente define o Pacificador moderno, escrita por Paul Kupperberg. Ela explora a psicologia perturbada de Christopher Smith e sua relação com o pai nazi. É uma leitura densa, mas fundamental para entender a complexidade do personagem. E The Question, volume 1, edição 17, de 1987. Embora não seja uma HQ focada no Pacificador, ela tem uma participação importante aqui, mostrando sua interação com outros personagens da Charlton, que foram para a DC. É um bom exemplo de como ele foi integrado ao universo maior. Suicide Squad, volume 4, edição 1, 2011. O Pacificador é um membro recorrente de várias encarnações do Esquadrão Suicida. Esta edição marca o início de uma das fases mais recentes da equipe, onde ele desempenha um papel significativo, mostrando sua brutalidade e lealdade questionável. Peacemaker, Disturbing the Peace, 2022, uma série mais recente que aprofunda ainda mais a psique do personagem, explorando seus traumas e motivações de uma forma que completa a série da HBO. É uma excelente porta de entrada para quem gostou da versão do James Gunn. Também temos, para fechar, Peacemaker, Tries Hard, 2023. Essa é uma minissérie mais recente, que traz um tom mais leve e divertido, mas ainda explora a complexidade do personagem. É uma ótima opção para quem quer ver o Pacificador em uma aventura mais contemporânea. A história do Pacificador é um exemplo de como os personagens nas HQs podem ser moldados conforme o tempo, ou ser alterados para algo melhor, ou até muito mais diferente do que foi concebido lá atrás. Bom, e esse foi o vídeo, a gente passou pela origem, a gente desvendou ali o mistério do Pacificador e por que ele é desse jeito. E aí, como é que é? Muito obrigado pela sua presença, eu vou ficando por aqui. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até uma próxima. Valeu!